Está carregando, dizendo que estamos ao vivo. Agora estamos ao vivo. Tcharam! Boa noite, Brasil, né? Se eu disser boa noite, Brasil, sou eu. Então, boa noite. Estamos aqui hoje na nossa sala virtual, né, da Policult, dentro de um dos projetos que a gente internamente batizou. A gente ainda não tem um nome certo para esse quadro, não, Valmik. Mas a gente pensa nele assim como uma trajetória, né? É uma trajetória. Então, o nosso convidado vai colocar um pouquinho da trajetória de vida dele, né? Da vida que ele leva, da profissão que ele leva, e as escolhas que ele foi fazendo na vida dele para chegar até onde ele chegou. Então, a Meu Deus! gente vai cavucar hoje. Olha que termo mais cearês, né? Dá até para falar um cearês com conterrâneo. E aí, antes da gente começar, eu vou apresentar o nosso convidado, né? Sem muitas pompas, para não entregar um pouco da história dele, porque a gente vai falar sobre. Mas esse é Valmik de Holanda, um grande artista, né? Eu vou falar assim, um grande artista e não um grande ator, porque ele não é só ator, né? Então, assim, ele é um artista multifacetário, assim, tem muitas características interessantes que a gente vai descobrir aí ao longo da nossa conversa. Valmik, você quer começar por onde? Numa sexta-feira 13, em Fortaleza, no mês de março, às 13h30, nasceu Valmik. Alô, é só isso. Meu nascimento começa aí, amiga. Daí você pode puxar e a gente vai. Então, Valmik, assim, qual a memória mais antiga que você consegue lembrar do Valmik criança? O que você consegue lembrar assim, do Valmik criança, assim, mais antigo? Brincadeira, brinquedo, lugar, pessoa, uma situação. Memória mais antiga. Eu lembro muito do colégio, inevitavelmente. Assim, para a gente fazer o recorte da arte, eu lembro muito das aulas do professor Jussier, que era o professor de artes, né? Lá no Cristos, Parquelândia, que eu adorava, porque gostava muito de desenhar, sempre gostei muito de desenhar, então eu tenho muita lembrança disso. Tenho uma lembrança do condomínio que eu morava, lá no Monte Castelo, e do interior da minha mãe, que a gente ia nas férias, correndo atrás de vaca, de bicho, levando carreira das vacas, na realidade. Levei muito, minha gente. Ter noção. Carreira. Essa expressão é bem cearês. É bem cearês. É você correr se lascando de medo e a vaca murcha vindo atrás de você. Vaca murcha é a vaca que há pouco tempo pariu. Isso mesmo. E Valmik, e o Valmik tem irmão, não? Tenho uma irmã e um irmão. Tenho uma irmã, que é a Larissa, ela é maquiadora, ela é psicóloga, ela é maquiadora, e ela é muito do desenho também, ela faz muita maquiagem artística, e tem um irmão, que é o Matheus, ele é engenheiro, formado em engenharia, assim como meu pai, né? Então, eu sou o Valmik filho, uma rede que foi na profissão do meu pai. Eles estão em Fortaleza, e eu moro aqui em São Paulo. A Larissa, a gente tem 3 anos de diferença. O Matheus, a gente já tem 9 anos de diferença. Eu acho que é 9, se eu não me engano. Eita. Travou algo ou nem? Deu uma travada aqui, mas nada demais. Então, Valmik, e aí quando você estava na escola, né, eu acho que toda criança passou por esse momento em que as pessoas começam a perguntar, o que você quer ser quando crescer? Valmik, e você, Valmik, o que você... Faz de conta que é o Valmik criança, tá? Tá bom. O que você quer ser quando crescer, Valmik? Eu quero ser desenhista. Era? Quando eu era muito novo, eu falava que ia ser desenhista. Mas eu nem sei se eu queria ou falava... porque sempre eles falavam assim, o escritório do meu pai era, bem dizer, dentro de casa, porque era um outro apartamento no mesmo condomínio. Então, era o povo da engenharia, da arquitetura desenhando, e eu desenhando minhas besteiras, tipo, nas pranchetas deles, né? Usando as réguas dele. Então, eu tinha aquela
coisa de querer desenhar ali, meio que copiando e tudo mais. E eu tinha esse imaginário de que desenhista podia ser minha profissão e tudo mais. Mas eu acho que era um desejo muito mais de se expressar artisticamente, entendeu? Do que necessariamente saber o que era desenhista. Porque, ao mesmo tempo, eu sempre quis ser ator. Eu sempre gostei dessa coisa do teatro. Eu lembro de ver festa com teatro de marionetes. Eu ficava assim, besta com a coisa. E aí eu sempre dizia que ia ser desenhista. Eu sempre falei que ia ser ator. Eu lembro da minha mãe falou assim, mas isso é sonho. Eu também já quis ser atriz. Aí eu me lembro de eu falar assim, mas você só sonhou, eu vou realizar. Sabe, aquele bem cretino, né? Mas por um tempo eu achei que ia acabar fazendo arquitetura também, por conta do desenho, porque você não sabe assim. Porque tem uma hora quando a gente vai crescendo, a gente não vai entendendo o que é o nosso gosto, o quanto ele pode realmente virar uma profissão, ou o quanto a gente tem que aproximar ele de uma profissão ideal, digamos assim, que as pessoas entendem que ali é a profissão. Por exemplo, eu poderia ter trilhado minha ideia de desenho sem me parar para pensar que, será que eu teria que fazer arquitetura ou alguma coisa? Não fiz arquitetura, tá? Mas, sabe, sem você ficar nesse imaginário de, nossa, eu tenho que atrelar isso que eu gosto a uma ideia de profissão específica e tudo mais. Mas eu acho que nesse ponto, o teatro, a ideia de querer fazer cinema, alguma coisa do tipo, sempre estava muito mais forte, assim. Sempre tinha esse desejo, essa ânsia mesmo. E como que o teatro foi aparecendo mais concretamente, assim, na sua vida? Tá. Como que você começou a vivenciar isso? Na quarta série, na quarta série no colégio tinha a disciplina de artes que saiu do desenho e passou a ser teatro. E aí eu fiz assim, gosto. E aí despertou ainda mais esse interesse. E aí depois eu via que chegava alguns cursos em Fortaleza. Isso assim, né? Eu via, não sabia nem de algum curso que já por exemplo, os princípios básicos lá do Teatro de Alencar, eu não conhecia. E sendo que aí, às vezes, ia esses grupos, esses cursos de fora, ou alguma coisa do tipo, aí você via no jornal, ou mesmo na TV uma propaganda, dava um jeito de tentar fazer. Eu me lembro de eu criança, eu liguei para minha avó, liguei para meu avô, liguei para meu tio, falei assim, meu pai não tem como pagar sozinho, cada um pode pagar uma parcela. E aí, fiz esse curso. Eu tenho uma lembrança logo depois da quarta série, inclusive, porque uma amiga minha, Cristiane Góes, que ela até se formou em cênicas também. Conheço. Então, e aí a gente estava na mesma turma, na quarta série, e ela se saiu muito bem e tudo mais, e a Poliana acabou levando ela pra comédia cearense. E ela começou a fazer peças com a comédia cearense. Nossa, e eu fiquei, meu Deus, como eu queria isso também. Por que ela não me levou? Oh, meu Deus. E aí a Cris entrava em cartaz, e aí eu ficava sabendo das peças que ia ter e sempre pedia para meus pais me levarem. Eles mesmo não iam. Eles me deixavam 10 minutinhos antes da peça começar. Eu ia lá pro Cristo Central, onde tinha o Teatro de Arena. Teatro de Arena. E assisti a peça, e uma hora depois eles estavam lá para me pegar. Mas eu tenho essa lembrança de eu, criança, falar assim, eu quero ir ao teatro. Me leve ao teatro. Aí me levavam me deixava lá na hora com os R$5 e a minha carteirinha de estudante para eu pagar a meia. Entrava, assistia a peça, me achava muito adulto e descia sozinho. E aí ficava esperando eles me buscar. Bem assim mesmo. Que é uma criança decidida, né? E é de peixes, viu? Palmas! Palmas! Legal, aí você começou a fazer teatro na escola, começou a assistir espetáculos. E como que isso foi ficando mais sério em termos profissionais agora, assim? Como que você foi entrando mais profissionalmente? Quando a gente vai chegando perto ali do terceiro ano, pré-universitário, tem que fazer vestibular, é que isso chega, né? Assim, e aí, como é que vai ser? Eu não sabia que tinha um curso de artes cênicas em Fortaleza. Eu queria muito fazer cinema na época, e não tinha um curso de cinema em Fortaleza.
Então, eu falava para meus pais, olha, eu vou prestar vestibular fora. Ele, beleza. Aí eu queria prestar na UFMG, na UF, e acabou que não rolou isso. Assim, vai prestar vestibular aqui mesmo, não vai para canto nenhum, não. Aí eu, ok. E aí eu fiquei naquela do que seria mais próximo disso. Aí eu fiquei, nossa, jornalismo, publicidade, será? E aí foi quando uma amiga minha do colégio falou, tem artes cênicas no antigo Cefet, agora é IFCE, né? Aí eu, olha, Uhum. pode ser uma boa. Sendo que sempre existe aquela, tá, você não vai fazer só teatro. Qual é a outra profissão, né? Eu, vale, meu Deus, então tá bom. Aí eu prestei publicidade e artes cênicas, e no meu imaginário era assim, nossa, ótimo, eu vou juntar as duas e vai formar o cinema. E vai para o cinema. Ah, Claro, né? basta isso para fazer um Eu cinema. vou juntar e eu vou estar cursando cinema, pensando eu, né? E aí eu cursei publicidade E não dava para fazer cinema com publicidade. não dá, não dá. Não dá. Ainda mais lá que é um foco muito gráfico, né? Pelo menos lá na Unifor era bem gráfico. E enfim, mas pelo menos possibilitou o intercâmbio em audiovisual, né? Em algum momento, né? Esse curso de publicidade. E aí eu fui fazendo. E aí é inevitável. Eu estando em artes cênicas, estudando artes cênicas, mais e mais eu tinha a certeza de que era aquilo ali. Então a publicidade virou aquela coisa de pode auxiliar. Consigo fazer os cartazes, consigo ter um exercício criativo de pensar cenário, cenografia, e lidando com produção, com outras coisas que também iam se somar. Mas a prioridade sempre foi das artes cênicas. Nunca, por exemplo, eu coloquei alguma disciplina que pudesse chocar horário e, sabe, a minha prioridade era sempre as artes cênicas. As Eu ia artes pro, eu cênicas. ia pra, eu ia para a aula de publicidade vestido já com a minha aula de já vestido com a minha roupa de aula de corpo De aula de da, corpo. do, do, das cênicas, o pessoal olhava pra minha cara assim, meu Deus, pra onde é que Que esta roupa criatura é para essa? onde é que essa criatura vai, meu Deus? E, Valmik, eu acredito que por volta aí desse período, né, que você já estava cursando artes cênicas e tudo, foi quando você montou o primeiro grupo de teatro, entrou num primeiro grupo de teatro mais profissional, já com os projetos, com projetos autorais, com criatividade, assim, para tudo quanto era lado? Foi mais ou menos aí mesmo, porque assim, quando eu entrei, o Jadeilson, que é o Jadeilson Feitosa, você também conhece demais, amigo nosso, Precisa vir ele aqui. Já dei os aí feitosos. tem história, viu, meu filho? E aí, ele eu já conhecia porque ele tinha estudado no mesmo colégio, mas ele também já estava. Ele deu aula no colégio enquanto eu ainda era aluno, sendo que a gente se encontrou na faculdade de cênicas na mesma turma. Então, ele me chamou ele me convidou para ir para o OUSE, que era o grupo que ele dirigia, né, que tinha um vínculo ali com a escola, porque ele era professor do OUSE, mas o OUSE também já tinha um interesse de ter uma formação descolada do colégio, para ter uma formação de profissionais mesmo, de alunos do colégio que tivessem interesse em seguir carreira em no teatro, e aí foi esse vínculo. E também, na faculdade de cênicas, eu encontrei com o pessoal do coletivo Cambada, que é o coletivo que a gente montou, né? Hoje a gente ainda não nós não somos mais um coletivo Cambada, enquanto grupo de teatro, mas nós nos falamos todo santo dia pelo WhatsApp. Até mesmo porque a trajetória de cada um levou cada um para um canto, né? Tem gente na Argentina, tem gente na França, tem gente em Portugal, tem gente no Ceará, tem gente em São Paulo. Então, virou aquela coisa, cada um foi construindo a sua trajetória de uma outra forma, mas a gente ainda tem um vínculo muito forte por conta disso. E no Cambada, a gente tinha muito em mente que assim, a gente não queria fazer só teatro. Então, a gente teve algumas coisas mais aproximadas do performativo, da performance, a gente fez curtas, curta-metragem, mas a base maior era o teatro mesmo. Mas a gente queria se experimentar em mais coisas, a gente não ficava focado, bitolado só no teatro, que já é muita coisa. Olha, a gente tem aqui algumas pessoas assistindo a nossa live
né? Meu E aí eu vou Deus. mandar aqui um abraço muito, muito apertado e cheio de saudade para Raíssa Starepravo, né? Que Ui, está aqui ui, ui, assistindo. ui. Tem Ela também tá a ali Aline assistindo, Sampaio. ó. Um beijo, Popes. Mentira! Ai, Tem, Fox. tá aí. Um beijo. Tá, ela tá dizendo assim, ó. Adoro. Já tô até vendo a inflexão dela. Adoro. Cearenses dominam o mundo. Vamos dominar o mundo. Basta ter um espacinho que a gente vai chegando. É. Sempre tem um. E essas duas aí, ó, também são duas grandes artistas. Duas São. grandes Tem que chamar artistas. aqui também, essas duas aí, viu? A Raíssa tem que vir dar uma canja pra gente aqui. Tem. Já pensou um show de fim de ano com Raíssa Starepravo? Olha aí. Tá ouvindo aí, Vamos Raíssa? pensar, vamos pensar. Eu sei que ela está ouvindo, que ela está muito próxima. Mas, enfim, depois eu cato ela. Cato é outra expressão muito cearense. Então, vamos tirar a expressão cearense, senão ninguém vai entender. Tá, bota a E aí, legenda. Valmir, o coletivo, vamos lá, e o coletivo Cambada, vocês desenvolveram vários projetos, vocês faziam muitos espetáculos, muitos esquetes, e quais as dificuldades que vocês já tinham naquela época de fazer teatro em Fortaleza? Olha, a gente era um grupo de teatro que a gente não tinha um patrocinador, digamos assim. Não que tenha, né, patrocinador, mas era um grupo de teatro que estava começando. Então, tipo, até essa relação com editais, com incentivo cultural era muito pouco. Então, o nosso início mesmo foi bem assim, bora na raça, é o que tem dentro de casa. E vamos fazendo, e vamos acreditar que na bilheteria a gente consegue alguma coisa. Em geral, a gente só conseguia não ter o prejuízo, né? Mas tinha essa postura de vamos fazer, vamos com as 10, vamos fazer. Então a gente participava de festival de esquete na tentativa de ganhar algum prêmio no festival de esquete para poder já juntar algum dinheiro dali daquele festival para poder ter verba para comprar um tecido para fazer um figurino ou alguma coisa de cenário. Então era bem isso, assim, às vezes a gente vamos escrever 3 esquetes, bora, para poder tentar com uma, pelo menos com uma, a gente conseguir ali ou de ator, ou do grupo, alguma coisa, entendeu? Para entrar alguma coisa. E aí a gente montou primeiro. As sketches a gente montou no ringue. No ringue eu lembro que a gente montou para participar do Festival do Dragão do Mar, que era um festival Dragão de do Mar. sketches, e já tinha tinha um cachê fixo, porque a gente entrava em temporada em um mês. Então a gente falou assim: bora montar esse sketch, bora escrever. Se a gente entrar, a gente já tem grana e a gente consegue do No Ring montar a primeira peça. Que aí a gente desenvolveu mais 3 outras sketches, que aí formavam um espetáculo de 4 sketches. Era o controle, ele tinha uma pegada de questionar ali, questionar, satirizar os programas televisivos, né? Eram 4 sketches, que a gente tinha um programa infantil, tinha um sitcom, tinha uma novela mexicana e tinha um programa de auditório, né? O No Ring era esse programa de auditório, que era um jogo de improviso também, então, e as outras iam seguindo e satirizando cada uma dessas coisinhas, esse programa de infantil, né? Essa brincadeira com a Maísa, com o programa dela, esse programa infantil apresentado por criança, então a gente fazia essa criança, a gente tirando sarro da gente mesmo, sendo criança ou não, e aí tinha um sitcom que brincava ali com essa ideia desse humor parecido com um dos normais, a novela mexicana nem precisa se falar, né? Caramba! E a gente quase se dublava, em cena mesmo. E aí, e depois tinha o No Ring, que era um jogo de improviso mesmo, de quem ia continuando até o final. Eu lembro desse espetáculo. Eu lembro muito que me chamou muita atenção, além do visual, né? Eu gostei bastante do visual, da estética do espetáculo, essa questão das vozes, né? E o Valmir, ele tem muito disso, gente. É que eu conheço a pessoa, né? Eu conheço a pessoa. Então, assim, o Valmir contando uma história, não tem como a pessoa não achar engraçado. Agora, você imagina ele no palco, fazendo essas caras e bocas e vozes. Assim, e eu acho o Valmir muito performático. Então, assim, é completo, sabe? É isso, é tudo, Eu sabe? só sei falar assim, né, Mezinho?
Então, assim, isso é muito marcante, né? Então, assim, eu lembro muito das caras, das bocas, das vozes, né, do Entendi. espetáculo. Mas aí o tempo foi passando, né? Valmir formou. E aí? Tá formado. Lágrimas. É ator. E Vai aí? O fazer o quê, que né? você fez com aquilo que você sempre quis? Você agora é ator, você formou, provavelmente já tinha sua DRT. E aí? Faz o Já. que com a DRT? Sente e chora, que a luta continua. Porque fora o controle, né? A gente montou no Cambada, a gente montou um infantil que era o Quem Tem Medo do Escuro, e depois a gente montou o Otelo, que a gente já conseguiu também uma premiação de edital. Então já era uma outra lógica. A gente estava também já se entendendo mais profissional mesmo, assim, de a gente tem que caminhar por aqui, aquilo outro, porque tem que ter um retorno enquanto profissão. Não dá para ficar só no, vamos fazer só para não nos, como é que fala, meu Deus? Não ter o prejuízo. Vamos tentar nos manter. Mas assim, sempre foi muito difícil essa constância. Isso é um dado. É uma constância, é difícil, é desafiador. Né? E naquele período, eu não sei tanto como está o cenário hoje em Fortaleza. Imagino, inclusive, que esteja bem melhor, porque a produção está bem efervescente lá, né? E as pessoas das outras artes também estão bem mais interligadas do que como eu sentia quando eu estava lá, né? Eu estou aqui em São Paulo tem 8 anos. Então, tinha esse desafio, inevitavelmente. Eu trabalhei com publicidade também, então eu tinha uma carga horária de vida, digamos assim, que eram 8 horas de trabalho como publicitário. Eu saía do meu emprego, pegava, atravessava a cidade e encontrava com os meninos na Vila das Artes para a gente ensaiar, para a gente ter o nosso treinamento enquanto grupo de teatro. E isso a gente ficou o quê? 1 ano, 2 anos nessa. E eu, particularmente, tinha um momento que eu já não. Eita, caiu alguém? Estamos. Oh, desculpa. Acho que eu apertei alguma Aí, coisa aqui e errada. aí, nesse período, teve disso, assim, que eu falei, nossa, eu não sei mais se eu quero isso de ficar trabalhando com publicidade e destinar 4 horas do meu dia para olhar para o teatro. Eu queria olhar para o teatro 8, 10, 11, 12, 20 horas do meu dia, não fracionar isso. E aí foi quando eu tive. Claro, isso poderia ser na própria. Em Fortaleza mesmo, eu poderia ter tido essa postura e essa decisão. Mas eu tive um interesse em quero talvez fazer uma pós para poder ver se eu consigo somar alguma coisa nisso. E aí foi quando eu vim para São Paulo. E aí eu fiz a pós-direção lá no Célia Helena. Olha, a mesma coisa aconteceu. O mesmo continua. Me vi trabalhando com freelancer de design gráfico, porque é o que me restou da publicidade, e tentando lá e cá sempre encontrar um espaço para fazer algo do teatro. Porque a vida do ator basicamente é essa, é estar numa luta constante. Se tem uma coisa que o ator vive, é uma trajetória mesmo. Porque, assim, cada projeto é uma trajetória. Então, é tipo assim, é mirar e aí vai fazendo acontecer. Ah, mas será que não é muito sofrido? Não é muito difícil? Sempre vem aquela piada, tu é ator, mas tu vive de quê? Do vídeo de quê? Tu vive de... Hoje eu posso dizer, hoje eu vivo como ator. Hoje eu não faço mais os meus freelas de design gráfico. E assim, não sou um ator da Globo, gente, como os meus tios brincam, né? Global, global, que a gente fica morrendo de raiva, mas a gente sorri cinicamente, sem mandar para outros lugares indevidos. Mas, e ainda tem aquela coisa, né? Você faz uma coisinha que tem uma visibilidade nacional, sempre falam, agora vai. Como assim agora vai? Já vai há muito Agora, tempo. Já estou há eu já muito. tô indo, faz tempo que eu tô indo. Você não tá entendendo. A minha trajetória já está se fazendo faz tempo. Talvez a minha trajetória. Isso é pronto, isso é um bom para poder até linkar com o nome daqui, né? Do quadro da trajetória, a gente pensar nisso. De que a trajetória é muito de cada um. Então, tipo assim, o fato de eu não estar na Globo, se quiser me chamar, pode ir, não tem problema, assino contato. O fato de eu não estar na Netflix me chama, vou demais. Né? Porque também é uma parte do leque do que é ser ator. Mas ser ator tem um leque aí, né? Você não é. Quando você é ator, você é ator, é dublador, é produtor, muitas vezes arte educador, porque eu acho que
não, tanto a formação tá aí, né? Tipo assim, eu sou licenciado em artes cênicas, em teatro, então, tipo, mas a própria ação, né, de trabalhar com cultura, com teatro, tem um tom pedagógico no como eu vou formar, como eu vou construir esse meu discurso e tudo mais. Então, tem um leque muito grande para alguém esperar que você esteja só lá na Globo para poder ela dizer que tu é ator, né? Então, é complicado isso. E Mas hoje eu vejo minha trajetória. ai, desculpa, eu te cortei. Não, não, mas pode falar. Mas é interessante isso que você está falando em relação à Globo, assim, né? Essa visibilidade. Porque realmente, quando você fala que é ator, ninguém te pergunta, né? Ator de teatro? Não. A pessoa falou ator, você já é ator de televisão. Né? Sim, a Ninguém pessoa já imagina nem um pergunta que novela cinema, tu não imagina fez. nem. Não imagina que. Não imagina nenhum tipo. Imagina que é ator de televisão, só imagina isso. Então, se é ator de televisão, tu fez o quê? Qual é o teu trabalho? Né? Uhum. Fez novela? Fez o quê? Se tu não fez novela, aí tu não é ator. É bem isso. Né? E assim, e as pessoas não têm a cultura do teatro, né, Valmiki? Sim, As pessoas ainda, o que é muito triste, porque esse levantamento que as pessoas não vão ao teatro, ele é muito velho, né? Ele é antigo. A gente sabe disso sim. há uma eternidade que as pessoas vão pouco ao teatro, né? Uhum. Então, assim, é muito interessante te ouvir hoje falar que desde criança você queria ir ao teatro, seus pais nem queriam, levavam você, depois iam buscar você. Não, eles não é Não tem. responsabilidade deles construir Sim. essa plateia, né? Você foi lá, foi iniciativa sua desde o início, algo que você sempre quis, sempre buscou, Mas né? também nunca foram, por exemplo, alguém que barrou o teatro, Mas entendeu? isso, nunca barrar. Isso eu Sim, tive, nunca barrar. isso eu tive bastante sorte, porque assim, eu tenho muitos amigos que tiveram a experiência do pai e da mãe falar assim, não vai fazer teatro, entendeu? É tipo assim, eles não Por partiam várias deles, questões. por inúmeras, não partia deles, por exemplo, me levar para assistir uma peça, ou mesmo se levantar para ver a minha peça, a não ser que eu cobre. Vocês não vão ver mesmo? Sabe? É assim. Eu me lembro de uma vez, assim, eu acho que já estava na segunda ou terceira ou quarta temporada de Otelo. E aí, mas eu não já assisti? Você assistiu na estreia, criatura. Tudo se transforma depois de tanto tempo. Vai assistir de novo, Vamos, sim. vou Mas confessar tinha isso, aqui. assim. Você lembra do espetáculo que você fez, A Casa, de Lembro Natécia Campos? demais. Você lembra? Sim, lembro. Eu assisti 6 vezes aquele espetáculo. Meu Deus. Eu assisti 6 vezes aquele espetáculo. E uma das vezes eu assisti levando um amigo que não enxergava, né? Que é cego, Ah, né? eu O lembro Celso, disso. lembra? Lembro. E eu narrava o espetáculo para ele no ouvido dele. E muitas vezes ele falava assim: não precisa, não precisa. Porque o espetáculo para ele era claro daquele jeito, né? Uhum. E é tanto que me deixou até curiosa. E acho que foi a sexta vez que eu fui, que acho que foi a última, eu assisti de olhos fechados. Né? E foi outra sensação, assim, outro tudo. E como eu já sabia algumas coisas que iam acontecer, eu me assustava, às vezes, com a música, porque eu já Sim. sabia o que ia acontecer. Então, assim, o teatro, ele é muito interessante mesmo, porque ele provoca sensações de todas as formas, para quem vê, para quem não vê, para quem, sei lá, vai pela plástica do negócio, vai pelo figurino, vai pela maquiagem, vai pela produção, tem muita coisa para você se reconhecer, para você não se reconhecer, né? Porque o teatro, ele para mim, né? Eu acredito que ele tem que gerar esse incômodo, ou de identificação ou não. Ele tem que gerar uma reflexão, né? Então, a pessoa que vai para o teatro, ela vai porque ela quer rir daquela reflexão que ela vai fazer, ela quer chorar porque ela também está na fossa, ela quer se sentir representada porque o personagem falou tudo que ela gostaria de dizer se ela soubesse como, né? Então, Sim. assim, o teatro tem esse mundo de possibilidades, né? E é muito interessante ver que desde muito pequeno você já sabia, isso já era claro para você, o que você queria. E dá para perceber que as escolhas foram sendo feitas dentro de um caminho, né? Você queria alcançar isso e você vem. E que mais que você fez, Valmir?
de curso, de formação, de intercâmbio? O que mais que você fez que foi agregando no teu profissional? Então, no... Deixa eu ver, meu Deus. Tá. No período da faculdade lá de publicidade. Porque cênicas eu terminei, eu acho que foi um ano antes da publicidade. E aí, um ou dois, 1,5. Aí, nesse finalzinho, que aí eu estava livre da outra faculdade, eu lembro que eu tentei, lembro é ótimo, né? Lembro mesmo, porque eu vivi a coisa. Eu prestei lá um programa de bolsas da publicidade na tentativa de pegar uma bolsa para cursar audiovisual em Salamanca, na Espanha. E aí não rolou a primeira vez, são lágrimas por conta de 2 décimos, ai que ódio, meu Deus. Mas eu não ter feito um louco no semestre seguinte e consegui, e aí tive essa bolsa, passei 6 meses lá, podia ser um ano, mas na época eu fiz a escolha de passar apenas 6 meses. Hoje eu acho que eu teria tentado viver essa experiência mais plena desse ano, um ano inteiro, por conta de vários fatores. E aí passei 6 meses lá, cursei audiovisual lá durante 6 meses, né? Essas disciplinas eram validadas. Isso somou muito porque, nossa, é outro país, outra língua, então ter acesso a essa outra cultura de outra forma, por estava na Europa, no caso, né? Então, tipo, era muito mais viável eu fazer uma coisa que era um pouco um sonho que eu tinha desde o ano anterior, porque o grupo Odin Theater do Eugênio Barba tinha vindo para o Brasil em 2007, em 2008, num curso que eles deram lá em Goiânia. Eu fui para esse curso e no curso eles falaram sobre a Odin Week, que são 11 dias, né, uma imersão junto com um grupo lá na sede deles da Dinamarca. Aí eu já fiquei, plim, plim. Como eu vou estar mais perto, é provável da passagem ser mais barata. E aí me inscrevi, meio sem saber se ia conseguir ou não. E aí o pelo do gato passou aqui. Aí quando foi, eu cheguei lá em janeiro. Aí quando foi em fevereiro, chegou o e-mail da Odin Week dizendo que eu tinha sido aprovado, que podia ir, bababá. Então, meu filho, já foi choro, já foi. E fui. E eu vou te dizer, foi uma das experiências mais fortes em relação ao teatro mesmo, assim. Porque é um grupo que me inspira enquanto grupo, enquanto a lógica de treinamento de teatro deles, as referências de teatro deles, né, porque eles misturam muito a coisa. É um grupo de pessoas da terceira idade hoje, mas de pessoas que foram extremamente ativas em todas as suas idades. Então, tipo, era aquela coisa de... Sabe aquela coisa de, meu Deus, eu estou com as pessoas que eu leio. Sabe? Era um pouco uma coisa assim, como assim? Então, é um pouco agoniante, assim, e maravilhoso. Então, tipo, foram 11 dias, era um estirão, viu? Porque a gente começava 8 da manhã, correndo no frio. Meu Deus, pra que eles querem fazer isso? E aí tinha um programa, ainda bem que tinha 4 alimentações durante o dia, muito bom, por sinal. E aí a gente tinha o dia inteiro de treinamento, né, que algum ator deles dava, palestra, que ou o Barba ou algum outro ator também do grupo dava, e a gente sempre assistia 2, 3 espetáculos deles no mesmo dia. Então o dia começava 8 da manhã e terminava 11. Você só fazia dormir, acordar e viver tudo aquilo de novo. E assim foi. Eu lembro que no último dia eu só chorava de agradecimento mesmo por ter vivido aquilo, entendeu? Foi um negócio... Foi catártico mesmo, assim, ter vivido aquilo. Assim, foi uma coisa que eu ainda não vivi, parecida. E o mais engraçado, eu voltei, né, para Fortaleza depois do intercâmbio, e no final desse mesmo ano que eu fui para lá, eles foram para Fortaleza. E aí eu encontrei com eles novamente, falei, fui para as palestras, vi as peças deles. Então, teve isso novamente. E aí teve um intercâmbio. Aí depois da minha vinda daqui para São Paulo, durante a minha pós, eu prestei a primeira vez a Escola de Arte Dramática. Eu nem tinha muita noção do que era e tudo mais, sendo que uma amiga minha do Cambada, a Raquel,
veio prestar, e aí ela falou assim, Realmente. isso, ela já tinha prestado no ano anterior, aí ela falou assim, Valmir, que eu vou prestar esse ano também. Aí eu peguei e falei assim, pois tá bom, eu vou me inscrever, a gente presta junto, pelo menos a gente vai estar mais junto durante o período que tu estiver aqui em São Paulo. Me inscrevi por conta disso. Aí a Raquel acabou que não veio. Aí eu, meu Deus, por que Raquel não veio? Mas eu já paguei a inscrição, vou fazer, né? E aí nisso eu fui até a terceira fase, e aí na terceira fase eu fiquei encantado, porque era o estágio, você tinha aulas, eu falei, nossa, eu quero entrar nessa escola. E aí não passei, lágrimas. E aí não passei, travou nem, meu Deus. Não. E aí não passei, mas aí fiquei com isso na cabeça no ano seguinte. Aí concluí a pós, e aí prestei novamente a EAD e entrei e fiz a escola. E também foi outra etapa assim, bem intensa e muito importante, assim, mesmo. Assim, foi muito importante, tanto pelos encontros de turma. Eu acho que foi um período que, sabe, acho que foi um período muito assim de quem você é na fila do pão, no sentido de entender quem eu sou mesmo, o que é que o meu corpo representa socialmente, artisticamente, né? Todas as contradições possíveis e impossíveis disso, né? De ser um homem branco, louro, do olho claro, mas cearense, e aí eles estranham quando vê isso, porque tem um imaginário de que cearense não é assim, gordo, gay. Então, sabe, tem as contradições de privilégios ou não privilégios e tudo mais disso. Então, tipo, muito de entender quem é que você é, quem você representa no mundo, não no sentido de representar, mas o que você configura, né? E, inclusive, trazendo a sua ação mesmo enquanto ser humano na sociedade. Então, foi muito importante para mim isso, assim. A escola ela foi muito importante como um aprendizado de ator, mas ela foi muito importante em relação a isso, em ter a oportunidade de encontrar muitas pessoas mais diversas do que as que eu já tinha encontrado em outros momentos da minha vida. E sou muito feliz por isso. Márcio, o seu microfone está fechado. Tá fechado, né? Fala. Não, você queria falar sobre Você queria trazer para as atualidades, lembra? Você escreveu aqui, ó. Então, né? Mais uma dúvida, né? Que eu sou o outsider do papo, né? Não tenho a minha formação em teatro, tudo. São os mais bem-vindos, porque aí vem com as perguntas que o povo realmente quer saber. E você, né, comentou muito, né? Estava ouvindo a sua trajetória desde criança, né? Que ia ao teatro, apesar, né? Que seus pais deixavam você lá, depois iam te buscar, né? E aí eu queria fazer a seguinte pergunta, né, o Valmir. O Brasil é muito pobre, né, em questão de políticas públicas em incentivo ao teatro, né? Como bem vocês frisaram, quando fala em atores, lembra só a questão da mídia televisiva, né? Não outras formas, né, de trabalho, né, como ator ou atriz. O que você nota, né? Políticas claras, como seria uma política clara para que as crianças fossem mais ao teatro? Mesmo uma cidade como São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, o público de teatro é muito pequeno. São Paulo é uma cidade comparativamente com poucos teatros e muito centralizados. E comparação com outros centros urbanos, né? Como que você nota esse contexto? Eu tenho um imaginário, e posso estar bem equivocado também, de que aqui, por exemplo, tem bem mais, por exemplo, do outro polo que eu posso comparar, que é Fortaleza. Né? Existe muito, por exemplo, essa cultura do Sesc que tem aqui, eu acho que ela é muito forte e ela é muito boa, porque eu vejo muito mais crianças sendo despertadas pelos pais, pelas escolas e pelos grupos das quais elas fazem parte, pela qual transitam aqui, do que lá, né? Por exemplo, eu acho que sim, eu não tenho nenhuma noção de gestão, né? Essa pessoa
Zero gestão. Mas eu acho que, tipo assim, é inevitável que isso está atrelado à formação de um povo, a um reconhecimento de um povo enquanto compartilhar uma cultura, se reconhecer enquanto nação. Eu acho que isso tudo está atrelado a esse incentivo que a gente faz ao contato da criança, do jovem e de adultos, idosos, a cultura, não só o teatro, eu acho que todas. Eu acho que há uma dificuldade quando a gente olha para o teatro, porque cinema, por exemplo, é uma coisa que atrai muito, mas aí você se pergunta, mas você é atraído a assistir a cultura do seu país? A grande maioria das vezes a gente não. Então, tipo, a gente não necessariamente se identifica completamente com aquilo. A gente vai querer se parecer mais com aquilo. Então, eu acho que o teatro ele tem esse poder de alguém da minha língua, da minha cidade, do meu país, que está falando aqui na minha frente, está trocando comigo imediatamente. Então, eu acho que o teatro ele tem esse poder. Não é à toa que o teatro vem da Grécia Antiga, tem essa relação do povo, né? O encontro do povo. O povo se encontrava ali para escutar histórias que estavam sendo representadas, que muitas vezes eles já conheciam a história, mas era aquele espaço de debate sobre aquelas situações. Então, eu acho assim, que tem que ter, é inevitável, que tem que ter, o Estado tem que prover o incentivo à cultura, porque senão a gente vai ter o que já acontece, né? A gente é muito comum a gente ter essa participação do teatro na vida de uma pessoa na infância, ele desaparece na juventude e às vezes ele volta na vida adulta quando a pessoa se interessa. Então tem essa lacuna. E se a gente parar para pensar, isso eu acho que tem muito a ver também com esse incentivo que é dado, a esse convite a estar próximo da cultura mesmo. Porque a pessoa, por ela mesma, ela acaba ficando acomodada. Hoje a gente tem inúmeros dispositivos para nos acomodar, né? A gente tem vários streamings para poder você focar em outra coisa, bota um eletrônico ali, já ocupa aquele espaço. Então, tipo, a mente não está pensando culturalmente. E culturalmente, no momento que você pensa culturalmente, você sonha, você projeta desejos para o futuro, e esse desejo vai sendo construído, né, criativamente ali. Pode até ter um tom lúdico de início, mas pode ser algo concreto que vá mudar significativamente a sociedade que você vive, a compreensão do que é a relação interpessoal ou algo do tipo. Nem sei se eu estou respondendo a tua pergunta. Não, sim, porque eu sou uma pessoa que eu começo a abrir assim, e aí eu me perco. E eu falei, eu não sou gestor, eu não sei se sobre isso também. Sobre isso, Valmir, que recentemente esse ano foi aprovada a lei Aldir Blanc, né, de incentivo à cultura. Você vê alguma mudança nesse cenário cultural do nosso país com a lei? Olha, ela foi uma lei que veio bem num quesito emergencial. Ela é bem múltipla, vamos pensar assim, porque cada estado, município tem ali a forma como lida e como direciona esse edital. Então, eu me inscrevi, até o momento não passei. Estou esperando enquanto suplente. Sim. Né? Mas eu vejo que ela tem um tom de tentar abranger um grande número de pessoas. E aí, às vezes, eu fico me perguntando até o quanto está sendo destinado exatamente, porque assim, eu sei que tem muita verba. Então, assim, espero que eles convoquem todos os suplentes possíveis, porque muita gente precisa ser realmente atendida. Se eu não me engano, são 3 bilhões de reais, né, que eles destinaram. E tem muito profissional que realmente precisa desse dinheiro para fazer e para sobreviver. Então, assim, espero que ela seja... que ela consiga atender um grande número. Às vezes, a gente tem que ficar bem atento, porque a gente tem que ver o quanto na qualidade qualitativa e quantitativa aí da coisa, no produto final, se eles estão preocupados só em quantos números do que realmente dar um apoio, um suporte com qualidade para esses artistas, porque, por exemplo, se você premiar um grupo de 5 pessoas com uma verba que não vai pagar uma apresentação para eles e depois ficar, eu ajudei esse grupo de artistas. Não, você não ajudou. Tipo, o cara tem meses para pagar da sua casa,
contas e tudo mais. Então, tipo, Isso. é interessante que esse dinheiro ele seja realmente destinado à cultura. Ele não está focado a isso, então que ele vá realmente. Vamos torcer que isso aconteça. Mas é muita documentação sempre. Muita triagem, e a gente está vendo os retornos agora, né? Eles estão dando esses retornos agora, em quem foi aprovado, quem não foi aprovado, quem está como suplente, quem não está como suplente. Há um desejo de que eles abranjam mais suplentes ainda, assim, no sentido de, né, para poder contemplar o maior número de pessoas possíveis para que esse dinheiro simplesmente não fique parado, ou retorne para o governo para fazer alguma coisa que não seja voltado para a cultura, já que ele é para a cultura, que a cultura realmente receba isso, porque ela realmente precisa. Ela precisa como quem precisa. Olha como é expressivo. Ai, caricato demais. Bom, Mick, e desde que você está aqui em São Paulo, você falou que está aqui já há 8 anos, né? Uhum. Fala um pouquinho do que você tem feito nos últimos anos para cá. Assim, a gente chegar na fase quarentena. Ai, meu Deus. Então, foi muito bico, né? Fiquei muito tempo fazendo arte gráfica também, em paralelo às formações que eu estava fazendo em teatro, e tanto durante as formações, né, os espetáculos das formações, como espetáculos com amigos fora também aconteceram, né? Então, e não só como ator, mas como operador de luz, como alguém da técnica. Então, tipo, a relação com o teatro vem bastante disso. Fiz algumas coisas de publicidade, mas como ator, não como publicitário, né? Porque a vida do ator tem isso, né? Você se agencia, você vai atrás de trabalhos, enfim, né? Você precisa de um agente para poder ir direcionando algumas coisas, para poder fazer alguns links com alguns trabalhos que você possa vir a ter. Então, fiz curso de dublagem, tive alguns pouquíssimos, quase nada, trabalho na dublagem, gostaria muito de adentrar mais, mas é um nicho bem, bem específico e bem desafiador, né? De você entrar. E eu acho que eu também, como eu fiquei muito focado na formação lá da EAD, tipo, foi um período de 5 anos que eu fiz a EAD, foi uns 4 anos e meio, 5 anos, que eu fiquei muito bitolado ali. Então não tinha muito como fazer esse corre em estúdio de dublagem nessa tentativa. Isso também tem esse ponto. E fiz alguns trabalhos como ator em publicidade e acabei também entrando no mercado de modelo plus size. Né? Ai, que então, eu com não algo tô dizendo que é uma pessoa totalmente versátil, gente. Versátil. A pessoa quer, Versátil. olha, não sei não, a pessoa pode contratar o Valmik para qualquer coisa. Menos para fazer conta, pelo amor de Deus. Mas já tem tanto aplicativo para isso. Calculador, menino, olha. Tem hora que eu me perco. Vou na feira, é uma dor de cabeça. Até modelar, o senhor anda modelando. Pois sim. Já tem uns 3 anos isso. Foi bem engraçado, porque foi um convite que surgiu assim no Facebook. E mandaram uma mensagem, um hambúrguer mandou, minha bateria tá fraca. Já plugar. Pois sim. Enfim, a Booker chegou, a Booker chegou, mandou mensagem, eu vi que você é ator, você toparia fazer trabalhos como modelo plus size, ou você quer ficar só no segmento só de atuação mesmo? Aí eu, olha, temos boletos para pagar, não é? Temos boletos? Me bote nisso aí sim. E aí, ai, glória das alturas. A Raíssa já catou, ela já tá fazendo a produção aqui e já catou aqui o carregador. Aí, olha só, arrasou. E aí, ela tá só na busca da extensão, enquanto eu vou enrolando. E aí eu topei, e aí fiz, e aí tem dado continuidade disso. É um mercado que é interessante e é importante, pelo menos eu acho, no meu caso, porque tipo, para dar espaço e visibilidade para corpos gordos dentro do nicho da moda. Acho que ainda Nós temos muito... até uma pergunta. Exatamente. Faz aí, Márcio.
A nossa companheira Ana Paula Persiano, né, que idealizou esse canal aqui também juntamente conosco, ela vem aqui no chat, ela pergunta assim, ó, como é ser modelo plus size numa Calma, deixa eu sociedade só botar o carregador gordofóbica? aqui. Vai, fala. A nossa companheira pergunta o seguinte, Espera ainda. numa Vai, eu sociedade acho que tá o carregador. gordofóbica. Vai. Não, faz aí pra eu ver. Alô? Oi? Meu Posso? Deus, na hora da pergunta da Ana Paula, ela vai ficar chateadíssima, tá achando que eu tô tirando sarro com a cara dela. Vai não, ela é Vai, muito não. gente Vocês estão me boa. ouvindo bem? Estamos, sim. Estamos. Deixa eu ver no chat aqui a pergunta dela. Ai, meu Deus, cadê? No comments aí. Deve aparecer no comment. Como é ser modelo plus size numa sociedade gordofóbica? Minha amiga, se eu te contar, seus olhos já não podem ver. Ó, porque é bem complicado, porque a gente vê o quê? Ai, obrigado, amigo. A gente vê que é bem reduzido, né? Eu acho que as mulheres plus size, as mulheres curves, né? Elas têm muito mais espaço em algumas campanhas, o homem bem pouco. Mas olhando para os dois pontos, eu acho que é muito importante, porque a gente vê esse espaço. Agora, já fiz trabalhos, nem já fiz trabalho, já estive em situações onde eu falava assim, nossa, eu acho que não estão conseguindo entender sobre o que se trata. Não se trata só de uma roupa. Isso se trata de uma roupa para um gordo num tamanho maior, para um corpo maior, um corpo gordo, um corpo, sabe, tipo, e o quanto isso envolve um olhar mais aberto e menos agressivo. Porque, assim, já aconteceu, por exemplo, de eu estar aqui trocando figurino. Que figurino? A roupa. A figurina é peça, olha que louco. Que eu tô trocando aqui a roupa que eu vou fazer da foto, e eu ouvi a conversa, por exemplo, de duas pessoas magras no mesmo espaço, onde que não estão falando diretamente para mim, mas estão falando sobre o corpo de uma outra pessoa que está gorda, ou que alguém... Aí eu falo assim, nossa, não tá dando conta de que eu tô aqui do lado? Tudo bem que não é para mim, mas você acha que isso não é agressivo? Olha o espaço que a gente tá, a roupa que a gente está fotografando, quem são os consumidores dessa roupa? É bem complicado isso. Já ouvi, por exemplo, como tem bem menos roupa para... Meu Deus, aquele outro que já fica preocupado. Menino, será que vão parar de me chamar? Mas enfim, Enfim, já aconteceu, por exemplo, de modelos magros, modelos padrões, né? Homens, tipo, falar assim, nossa, ele já vai embora porque eu, por exemplo, fiz menos... já tá liberado porque eu tenho menos roupas na diária. Porque tem um tom, tipo, ainda estão encontrando esse espaço, barra cota, barra nicho, ali nas campanhas que olham para isso. Então, já uma tentativa de representatividade. Sim. Que não está sendo muito bem explorada. E isso tem que olhar com muito cuidado, porque é como eu falei assim, não é num todo do trabalho. Algumas pessoas simplesmente não se ligam disso. Porque é um dado social de que a gente é extremamente preconceituoso com uma infinidade de pessoas e a gente simplesmente não se dá conta. Que a gente não gosta de ser preconceituoso, né? Quer dizer, a gente gosta de ser preconceituoso, a gente só não gosta que alguém olhe na nossa cara e diga que a gente é preconceituoso. Exatamente. Né? E aí, já aconteceu, por exemplo, de modelo falar assim, quando eu... Que eu também sou bem debochado, gente. Aí, tipo, já aconteceu de modelo chegar para mim e falar assim, quando eu crescer eu quero ser que nem o Valmik, vem, faz 4 looks e pode ir embora. Aí o rapaz come. Engorda. E vou fazer o quê? Engorda. Mas tem um ponto muito positivo também, por exemplo. Eu adoro as comidas de job, né, meu filho? Então eu olho para a cara dele e falo assim, estou investindo no meu trabalho, investindo na minha carreira. Né? Eu acho que eu tento sempre ir nessa coisa do jocoso, da brincadeira, mas acho sim que às vezes é bem complicado. Tem espaços que são maravilhosos, que você se sente extremamente bem acolhido, e como a vida, né? Tem locais que você é extremamente bem acolhido, respeitado, você vê que as pessoas enxergam realmente beleza nesse corpo diferente, as pessoas estão interessadas realmente em dar uma visibilidade, dar um apoio, dar um suporte.
e de falar, venha, você faz parte, sim, da humanidade, venha, você é gordo, vem pra cá também, sabe? Como, assim, acontece de ter esses acontecimentos. Não foram tantos comigo, mas eu, por exemplo, a frase, nossa, você tem um rostinho bonito, vai pegar muito trabalho. Como é forte você, tipo assim, é forte você escutar isso, tipo, você tem um rostinho bonito, e eu vou te falar, eu escutei isso de uma modelo plus. E aí eu falo, nossa, eu não consigo nem me chatear dela, eu fico, primeira coisa que eu pensei, falei, nossa, eu acho que ela já escutou muito isso. Isso. Já chegaram para ela e falaram Então, isso. eu pensei também, ela E eu deve ter fiquei, ouvido puxa muito. vida, como é É uma complicado isso. coisificação, né? É complicado isso. E é interessante, há um movimento que eu estava lendo, que para acabar com o conceito de plus size, né? É até uma questão para cada vez mais jovens, né, adolescentes principalmente, vêm tido problemas com a questão da aceitação, né? Muitas jovens que fogem do padrão, aquele padrão irreal, né? Que elas param de usar 34, vão para 36, 38, aí já são categorizadas como plus size, né? E sabe como é que é a sociedade. Uhum. E aí o pessoal, não tem que ter o conceito plus size. Existem corpos, ponto. Né? O que você acha sobre isso, assim, sobre esse movimento, você acha, temos que pensar realmente que há pessoas que são plus size, pessoas que são padrão, ou sobre essa ou não. Cada um Olha, tem um corpo eu nunca pensei nessa parado. questão. Para pensar nessa questão do corpo. Tira a categoria e bota só apenas corpo. Eu nunca parei para pensar, e talvez porque eu mesmo falar, eu sou um corpo gordo, sabe? Mas também é da minha vivência. Eu entendo que eu falar assim, talvez não me machuque, porque eu lido dessa forma com isso. E eu vou te falar, trabalhar com moda plus size me ajudou muito. Sim. Sabe? Me ajudou muito, porque eu tinha uma relação muito torta em receber algum elogio, por exemplo, se fosse a respeito da minha imagem. Eu sempre já buscava algum defeito meu para colocar. Às vezes faço isso, mas já há um exercício muito a partir daí de, não, calma aí. O meu corpo é gordo e ele pode ser bonito sim, sabe? Ele pode ser lido como bonito sim. E até mesmo de olhar para outros corpos gordos e falar, nossa, aquele corpo é gordinho e é bem bonitinho também. Entendeu? Tipo, de você olhar meio, tirar um pouco essa venda do imaginário do Estereótipo, né? Padrão do IMC no ponto, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso, assim, eu não tenho muita, eu acho que eu não saberia te responder, assim, uma opinião, porque eu acho que teria que ouvir argumentos consistentes a respeito disso, porque assim, eu entendo uma não necessidade de se encaixar em alguma caixinha, como você não quer ser encaixado necessariamente de você é gay, você é lésbica, você é bi, você é trans, né? O ideal mesmo é que a gente chegue no momento em que não precisa de sigla nenhuma, mas infelizmente a gente ainda está no processo, que a gente está neste momento de dizer, de se colocar nessas caixinhas só para essas caixinhas ganharem o espaço de visibilidade. Depois, a graça é que esteja todo mundo fora da caixinha mesmo. Primeiro uma construção, né? Depois uma desconstrução. Isso. Tem um Eu vou fazer comentário um aqui da teste, Ana. Tá. Oi, eu vou fala. fazer um teste rapidinho aqui de colocar o carregador. Porque eu tô com medo de Fala aí. A Ana colocou um comentário assim, que ela estava no Pilates, né? E uma moça que estava com ela no Pilates disse que o rosto dela parecia ter sido plantado num corpo errado. E aí ela disse que errado era você, sua preconceituosa. Olha só, a pessoa não pensa, né, no que fala. Pensa não, Olha a só. pessoa não tem medo de levar um tapa pessoa... na cara, uma pessoa dessa. Não, uma pessoa dessa não tem intimidade com a outra, né? Aí chega, quer puxar assunto, não sabe como, e olha o que vem falar, e como vem falar, né? Eu acho que se as pessoas pensassem primeiro assim, se eu escutasse isso, talvez não falasse, né? Não, Mas não perdeu a oportunidade. É muito engraçado como a gente perde a noção dos ensinamentos da infância, né? Porque, assim, todos os filmes do mundo, todos, sem exceção, mandam a gente amar o diferente.
Manda a gente respeitar o coleguinha. Não precisa nem pensar em religião. Todos os filmes. A criatura cresce e tem tudo errado. Você fala, meu Deus. Devia não crescer. Mas, Valmir, ó, eu vou mudar um pouco do foco do assunto, porque tem um assunto que eu ainda não cheguei. Vou chegar aí. Vou chegar nesse assunto. Que foi agora, na quarentena, né? Eu acho que na quarentena surgiu outras coisas também, não foi? Com essa necessidade de todo mundo. Olha, eu sou professora. E como professora também tive que me reinventar. Eu sou professora de educação infantil. E tive que me reinventar. Imagina o que é dar aula online para crianças pequenas de 3, 4 anos. A gente tem que mudar tudo isso. E aí vocês do teatro, né, que estão acostumados a ter a plateia ali, aquela troca, energia e tal, o que vocês conseguiram fazer? O que você fez? O que foi possível fazer durante esse período de quarentena? Que a gente já está o quê? 8 meses em casa? O que o artista Valmir faz, ou fez, ou vem fazendo nesse tempo todo, né? Olha, vamos lá. Foi bem sofrido mesmo, viu? Eu estava, inclusive, num processo de montagem que ia estrear no mês seguinte. Estava exatamente há um mês da estreia, era um projeto bacana, interessante, assim, com uma visibilidade boa, um tipo de trabalho que eu ainda não tinha feito até o momento, e a gente levou esse susto, simplesmente contrato cortado, volta para casa e se tranca até a pandemia passar. A gente achou que era 15 dias, risos. Mas tudo bem. E aí, eu tenho uma coisa, é parecido com a Raíssa nisso. Não consegue ficar parado. Hoje eu estou exercitando a minha paz interior. Mentira. Mas tudo bem. É porque a gente estava conversando sobre isso, sobre a necessidade de falar assim, menina, eu vou só respirar. Não dou conta, não. E aí, a gente conversando no WhatsApp, e já na primeira semana, com o pessoal do Cambada, do grupo de teatro, né? Lá da Zanta. Aí nasceram alguns cambadinhas, né? Nasceram algumas crianças. E as meninas só falando, minha gente, eu não aguento mais essas crianças aqui dentro de casa, não. Não aguento, não, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, eu vou pegar meus bonecos, eu vou fazer um vídeo aqui para ver se eles gostam. Isso bem no início. Aí fiz um curta com os meus bonecos de coleção, que eu tenho, da Odisseia, né? E aí postei, e aí super deu uma visibilidade boa, e eu, menino, vou fazer outro. E aí eu fui fazendo outro, e aí também não ficou nesse foco de, quem tá assistindo, vai lá no meu canal, YouTube/C/Valmir de Holanda, e assiste tudinho. E aí, aquele momento de propaganda. E aí, sim, nisso, aí eu pensei, por que não fazer isso? Aí eu peguei obras do Teatro Mundial, né? Comecei lá na Grécia Antiga, e aí fui adaptando para textos bem-humorados, com muitas vozes cearenses, para participar, né? Pedindo para o pessoal mandar a gravação do áudio. Manda a gravação, aí eu filmei, editei e postei. E aí foi rolando. Aí o Itaú abriu um edital também de emergência. Eu inscrevi alguns deles, não passei. Mas eles tinham um imaginário de que, como todo mundo, eles esperavam que a pandemia fosse menor, né? Aí a pandemia se estendeu, ou seja, as pessoas que eles aprovaram já não tinham mais as coisas que apresentar. E aí eles convidaram alguns artistas que tinham enfim, entenderam? Que tinham, as pessoas que tinham se inscrito lá na coisa, e aí perguntaram se eu não queria participar com 5 dos meus curtas. Aí eu, claro, com certeza. E aí isso também deu uma visibilidade maior, porque saiu em jornal, saiu na TV, aí os tios mandam mensagem, agora vai, né? Então, teve uma visibilidade bacana dos vídeos, e assim, e depois, especificamente desse projeto Quarentena Filmes, né? Que são filmes contando histórias do Teatro Mundial a partir de bonecos colecionáveis que eu tenho aqui em casa. E também com a participação dos meus gatos, né?
eu decidi continuar por mim mesmo, porque foi uma coisa que me passou a dar prazer. Eu tinha feito um curso de edição de vídeo e ainda não tinha conseguido exercitar realmente na prática isso. Então, foi uma coisa de exercício. Tanto que no início, eu postei muito próximo um do outro e depois eu falei assim, calma teu coração, garoto. Não inventa de fazer um por semana, não, que você não dá conta. Faça um por mês, vá com paz, dá tudo certo. E aí eu comecei a fazer com mais tempo, para poder também até olhar com mais atenção e também sem ter uma cobrança e tudo mais. Em paralelo a isso, ali no meio do ano, me juntei com Juraci de Oliveira, que você conhece também, com Marisa e com uma amiga também da EAD, que é a... Olha, a Ana Paula tá entrando. Ih, Ana Paula! Oi! Tudo bom, prazer. E aí, e com a esposa da Marisa, Josiara também, e a gente montou um espetáculo no Zoom. E aí a gente ficou em cartaz no Zoom um tempo. Foi bem interessante, porque assim, muita gente ficava, mas não é teatro, né? Olha, não é o teatro que a gente conhece, mas o processo de ensaio, embora fosse na frente do computador, foi teatral, né? Foi um processo teatral na feitura, e eu vou te falar, nas apresentações rolava o mesmo nervosismo. Era igual que nem... eu só não olhava para a cara do público. Eu botava até uma etiquetazinha em cima do local do Zoom, onde dizia quantas pessoas tinham para fazer. Não quero ter esse nervoso. E foi uma experiência bem interessante, porque era uma coisa teatral. É um híbrido que algum dia a gente vai encontrar um nome para isso, né? Mas era uma coisa teatral, mas era um exercício também de interpretação para a câmera, que não necessariamente é a interpretação da câmera que a gente vê no filme, numa novela. Fora que, assim, era cada um em sua casa. Então, você está me vendo aqui. Você não está imaginando o que é que os meus pés e minhas mãos estão fazendo. Porque é dando conta da técnica da coisa, é ficando atento que já vou ligar a câmera que vai aparecer aqui do lado para poder fazer a cena assim. Então, foi bem interessante. Foi bem interessante. Espero voltar com de passagem ou Que Ano Louco 2020 em breve. Foi isso que fiz na quarentena. Que ano louco, né? Eu acho que o nome deveria ser web teatro, porque antigamente tinha o rádio teatro, depois teve a novela teatro, né, que começou na TV. Eu acho que é o web teatro, gente. E não tem público, mas você sente, porque tem uma plateia que vai te assistir. Tem uma coisa acontecendo ali, né? Tem. É porque tem gente que... ainda tem um debate aí de se é teatro ou se não é. Eu acho que esse debate está até se reduzindo. Porque já tinha um teatro filmado. E aí ficava, mas o teatro filmado... Gente, é uma coisa que está acontecendo aqui na minha cara. E vai depender da minha conexão também. Eu acho que assim, o texto do teatro é diferente de uma novela, é diferente de tudo. E o texto que você fez para colocar na web é um texto teatral. O texto, exato. Exatamente. Foi pensado então, como teatro. não colocar, foi pensado como teatro. Como não dizer que isso não é teatro? Como dizer que isso não é teatro? As pessoas gostam de rotular. Acho que tem que parar com esses rótulos. É teatro, sim, é feito por dramaturgo, tem um diretor, tem os atores, tem toda uma coisa por trás. Tem uma adaptação para aquilo, né? Porque assim, o texto que a gente pegou era um texto de um dramaturgo lá de Fortaleza, o Rafael Martins, e a gente pegou fragmentos do texto dele e colocou outras coisas. Por quê? Porque para entender também essa relação de forma, conteúdo, já que a gente vai estar na web, a gente conseguir se relacionar com essa coisa do Zoom. Obviamente, isso não inventamos roda, várias pessoas fizeram isso durante a pandemia, mas era um exercício de vamos lidar com o que temos. Vamos conseguir expressar essa coisa da forma que tem, falando desse tempo. Então, eu acho que foi muito válido. Eu gostei muito e indico a todos os atores que ainda não fizeram isso. Eu assisti, eu participei de uma peça interativa por WhatsApp, chamada Amor de Quarentena. Não sei se você viu isso. Não. É uma produção uruguaia e colocaram 4 atores brasileiros também para fazer aqui no Brasil. Eu fiz, era interativo assim. A pessoa vinha como se tivesse aparecido, desaparecido da minha vida, e veio, oi, depois de tanto tempo aparecia. E aí vai se desenrolando durante 20 dias.
Cada dia vem um texto, vem música, vem tudo. Você vai dizer que isso não é teatro? E lida É um especificamente teatro de com você, improviso, ainda isso? mais. Especificamente comigo. Quer dizer, o texto é padrão, porque o dramaturgo concebeu assim, mas cada dia vem uma mensagem, um áudio, Aí fala, só lembrei de você com a música. Engraçado que, tipo, umas coisas assim. Ah, você detestava esse tipo de foto. Aí eu falava, nossa, que cafonice. Parecia que estava falando comigo mesmo. É interessante isso. E eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas, porque a gente não sabe quando que vai voltar uma vida normal, porque não tem vacina. E a gente pode pensar numa coisa, se você pode pensar numa coisa assim, que não seja o amor de quarentena, mas seja uma outra coisa que possa ser feito por WhatsApp. O ingresso é mais acessível, você pode fazer em uma pessoa, o dramaturgo trabalhar com você. Essa logística do ingresso foi uma coisa que também a gente deu, assim, vamos entender como, porque no nosso caso, por exemplo, a gente fala assim, vamos trabalhar com contribuição consciente, entendendo que é uma dinâmica nova, que as pessoas também não estão adaptadas, e também, assim, na ideia de que talvez nem todo mundo tenha a grana para pagar, exato. Então a pessoa escolhe quanto ela devia pagar e aí ela... E a gente viu que não tinha essa adesão. Isso. Não, mas olha, eles fixaram um preço bem... Não é barato, mas também não é caro. Então, eles fizeram um sucesso razoável. Porque R$ 40 para um teatro que você faz continuamente durante 20 dias, e você tem que pensar ele por 20 dias para vários atores, que você escolhe o ator que você vai fazer. Não é caro. Você tem 4 atores, 2 mulheres e 2 homens. Você escolhe com quem você vai ter a relação. Minha relação foi com o Reinaldo Giannichini. Poxa! Claro! Ai, que chato! O boy tinha acabado de assumir. Eu te chamo de Helena ou eu te chamo de... Qual era o nome da Carol Dickens? De Camila. Não sei. Eu sei que o cara tinha acabado de assumir que é pansexual, não sei o que. Eu falei, eu vou com esse. Eu quero saber, assim... foi muito interessante. Depois a gente conversa mais a profundo. Mas eu acho assim, que tudo é teatro. Tudo é teatro. E seja no modo de áudio para o WhatsApp ou no modo de vídeo no Zoom, as pessoas têm que entender que é teatro. Sim. Essa possibilidade do teatro abranger e entrar em outros cantos, né? E poder... A pessoa que está na quebrada, ela quer assistir teatro. E quem sabe uma oportunidade dessa, se você fixar um preço, é X, num próximo, um remake que você fizer, você possa atingir essa camada que está na quebrada e quer assistir uma peça de qualidade. Uhum. Então, tem toda essa... Sabe? Eu acho que vocês são o máximo, sabe? Aliás, você é o máximo, gente. Eu não me aguentei, estava ali na plateia, eu quero subir. Você é o máximo. Você é o máximo. Eu achei o máximo, sabe? Achei você ótimo. Eu já assisti peças e peças e peças. Agora, você como ator, e você como ator, como pessoa, você tem um carisma que ultrapassa a tela de quem está te assistindo. Que legal. Eu fiquei super feliz, cara. Super feliz. Eu dei uma oficina recentemente, Valmiki. Eu dei uma oficina recentemente lá no Colégio Ismael, onde meu marido trabalha, e eu dei uma oficina de teatro, né? E em uma das oficinas eu usei uma animação sua, né? E fez muito sucesso. O pessoal achou muito bacana, muito bem feito, muito legal. Ai, que massa. Muito legal. Então, ó, já adicionem aí o Valmiki, ó. Ele colocou o nome dele já, ó. @Valmiki de Holanda. Que é para vocês encontrarem ele. A Mônica aqui, ó, já falou, assisti, adorei. Ah, Mônica. Ela pôs aqui nos comentários. A Mônica me convidou para o projeto lá da escola. Ó, super top. Vou procurar. Nós assim, estamos, ó. A sua comunicação é muito interessante, assim, você parece que está aqui conversando comigo.
Como? Que é engraçado. Os atores, geralmente, fora do processo de trabalho, eles são, assim, inatingíveis. Você parece que está aqui conversando comigo. A É, gente já deu um adaptado também, né? E conversar assim com as pessoas. Você parece que se adapta ao público, à pessoa que está te assistindo. É como se estivesse na casa da gente. É muito interessante isso. Gostei Obrigado. muito. É porque a gente não se conhece. A gente vai tentar olhar tentando te conhecer agora, né? Claro. Mas, Ana, eu acho que você ainda não assistiu. Quando você assistir as animações do Valmiki, essas que a gente está falando que ele fez agora, né, na Quarentena Filmes, você vai ver o humor dele. Como é o humor dele? O humor dele é muito, muito maravilhoso. E ele é aquilo. Esse é o jeito dele. Ele é pronto, é o humor cearense. Você vai ver o humor cearense nas animações do Valmiki. Então, assim, é muito interessante, muito interessante. Lembra, sabe o quê? Lembra um pouco de radionovela. Ah, tá. As animações, sabe? Que ótimo. E muito interessante, sabe? Ele pegou clássicos, né? E reescreveu o roteiro e montou com bonequinhos, com miniaturas. Ai, vou assistir com as minhas netas, gente, elas vão ficar doidas. Oi? Vou assistir com as minhas netas, elas vão ficar doidas. Faça isso. Mas dê uma assistida antes, porque tem uns que realmente são bem trágicos. A Raquel mandou assim, Valmiki, o Benjamin fez uma pergunta, por que o Edipo furou os olhos? Eu fiquei sem saber como explicar isso. Mas a minha neta está assistindo um filme comigo chamado Mulan, aquela heroína, mas o filme. Sim. Cara, ela tá assim, uma hora ela é a Mulan, outra hora era o Borican, que é o antagonista. Ela não sabe qual ela tá. Ela quer ser tudo. Ela quer ser ninja, na verdade é essa. Ela quer lutar. Tem que juntar um exército de Mulans, a gente está bem precisando. Então as crianças são muito espertas, né? Ela tem 3 anos, gente. Nossa. Olha só. Aí ela foi assistir o desenho. Aí o desenho são os Junos, não tem o Borican. Ela, mamãe, os Jorans, aonde estão? Porque ela viu primeiro o filme. O filme com pessoas. Sim, eu assisti. Para depois também. assistir o desenho. Ela assistiu primeiro ele e depois foi pro desenho, foi? Mas ela gosta mais do filme, ela já falou. Entendi. Aí eu gosto muito do desenho, porque eu sinto falta do dragão. Aquele dragão é demais, né? Eu sempre falo dragão. Gente, aquele dragão, nossa, quem dublou aquele dragão foi muito bom, cara. Muito bem feito. Muito engraçado. Muito despojar. Ai. E assim, então eu acho assim que conhecer você foi uma coisa muito gratificante, porque você é uma figura que nos representa, nós, enquanto gordos. Porque você é feliz com a sua gordura, e como eu sou, eu tô puta da vida porque eu tenho que parar de comer. Não, que isso, gente. Enchi a cara esse final de semana. Churrasco, quem tem que ver. Pois e toma um remédio de coração, pelo amor de Deus. Pessoa que a gente... tô bebendo. Coisa horrível. Coisa horrível. Nós estamos com 1h18 de live. Vamos passar a palavra para Valmiki, para ele fazer as finalizações dele, né? Para ele dar as redes sociais dele, para ele fazer o fechamento dele, tá? E aí a gente deixa o nosso super beijo, nosso agradecimento pela disponibilidade, por ter aceitado esse convite de vir aqui, trocar um pouco, né? Falar um pouco da sua história e trocar, porque assim, a sua história, ela estimula outras pessoas para mostrar que é possível, que um sonho de criança pode sim virar realidade, porque quando a gente quer uma coisa, a gente traça estratégias e a gente corre e realiza.
E você mostrou isso na prática hoje, contando como foi sua vida, a sua história, as suas escolhas, né, as suas prioridades. E foi, como a Ana falou, foi super agradável. Parecia que a gente estava assim, juntos, um do lado do outro, realmente numa roda de conversa, conversando, assim. E para mim é sempre muito agradável os nossos encontros. A coisa que eu mais sinto, mais lamento, é que a gente nunca fez. A gente nunca fez o curta que a gente disse que ia fazer de como se dar bem na balada. Você lembra? Meu Deus do céu! Tem que Esse roteirizar. trabalho a gente nunca fez. Porque o Mas a gente roteiro não nunca faz com ficou pronto. bonequinhos. Agora eu sou mãe de família. A gente faz com os bonecos. Mãe de família é ótimo. Então, eu vou falar para dar tchau, é isso? Sim. Eu quero agradecer aí o convite de vocês. Foi muito bom mesmo, porque a gente já não tinha se falado algumas vezes agora no WhatsApp, na internet, mas a gente assim se vê e poder falar mais tempo, mais cuidado mesmo de estar essa troca mesmo real possível na quarentena à distância. Foi muito bom. Dá para matar um pouquinhozinho a saudade. É interessante a gente falar da gente, porque eu fiquei um pouco com vergonha quando você falou, meu Deus, o que é que eu vou falar? Mas é bom a gente relembrar algumas coisas nossas que a gente nem está esperando relembrar, para a gente até ganhar um ânimozinho, né? Às vezes quando a gente está meio borocochô, ou mesmo essa coisa, que a quarentena traz um pouco isso, né? Um pouco não, traz bastante. Então, da gente se alimentar com os nossos sonhos de infância, eu acho que dão mais gás, assim, para a gente olhar com mais esperança, com novos sonhos, com novas coisas para o futuro. Desejo que todo mundo passe álcool gel, use máscara, respeite o distanciamento. A gente não tem essa vacina, então sossego fácil. Já que não fazem pela gente, a gente faz pela gente, pelo amor de Deus, porque senão, minha gente, você não sabe o estrago que vai dar. E aí, se quiser me seguir, me segue lá no Instagram, @Valmic de Holanda, WALMICK, é esquisito mesmo, de Holanda. Tem o YouTube, assistam lá os curtas, são bem interessantes. Galera que é professor, ou de literatura, ou de artes, ou de qualquer outra coisa, faça o uso dos vídeos, fiquem bem livres em usar mesmo. Já mandei para um bocado de amigo, professor que eu nem conheço. No YouTube, eles estão com a legenda atualizada, dependendo do seu público precisar, né, seus alunos precisarem a leitura e não só o conteúdo auditivo, digamos assim, ele tá com a leitura, a legenda corrigida para poder ter essa tentativa de chegar em mais gente mesmo. E é isso, sempre torcendo pela cultura, pelo encontro da gente. Eu acho que sempre torcer por isso. A gente está distanciado e a gente está assim, tendo concreto assim, na nossa cara do quanto a gente quer se encontrar, do quanto a gente quer se ver, se tocar livre do álcool gel. Mas, por enquanto, a gente vai de álcool gel. É isso. Isso mesmo. Valmic, para fechar, você vai dizer agora só assim, em pouquíssimas palavras. Se o Valmic, criança, encontrasse o Valmic de hoje, o que ele diria? Menino, presta atenção. Tá bom. Gente, esse Valmic é uma figura. Estou pensando. Eu acho que ele ia falar assim, meu Deus. Olha, eu não sei, estou me sentindo agora no episódio do RuPaul, quando ele mostra para as drag a foto da gente, deles criança, perguntando o que você diria para essa criança. Eu acho que a minha criança lá diria, olha, tenha só um pouquinho de paciência, tudo bem que você é ansioso, mas tenha um pouquinho de paciência que o que eu estou pensando aqui vai rolar. Então, confia que dá. E eu acho que a minha criança pegaria na minha mão e falaria assim, já está planejado, segura a minha mão que eu te levo. Eu acho que a minha criança diria isso. Ai, obrigado. Palmas! Palmas.
Beijo, gente. Boa noite. Até a nossa próxima live. Valmir, Tchau, tchau. muito obrigada. Boa Obrigado, noite. eu. Tchau, tchau, gente. Obrigada, público. Tchau, tchau. Chegue Obrigado, nossos meu público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu saio? É só apertar no